Começando mais uma aula e hoje na nossa aula a gente vai estar usando, né, esse molde de caneta redonda, tá? Esse molde é muito bonito, a caneta fica muito bonita, principalmente na técnica que a gente vai usar hoje, que é a técnica com flores, tá bom? Essa técnica vocês podem estar usando tanto no molde quadrado, como no molde oval, ou em outros moldes também de canetas slims, ou outros formatos. É uma técnica maravilhosa que vocês podem ter certeza que vai ter muitas vendas dessa técnica, porque realmente fica muito bonito a caneta, tá bom? E aí vocês podem estar fazendo um kit nesse formato, fazendo um chaveiro e colocando essa opção também no seu portfólio, tá? Para fazer essa caneta, eu vou estar usando a mesma quantidade que eu usei para a caneta quadrada, tá? Um total de 13,5 gramas de resina e endurecedor, tá? Depois de fazer a minha misturinha, né, da minha resina no tradicional, a gente vai vir já fazendo o nosso tubo para nossa caneta, tá? E aí, eu vou estar fazendo da mesma forma da outra, tá, gente? Da mesma forma da caneta quadrada. Vou estar recortando, medindo primeiro o tubo aqui no meu molde e fazendo esse recorte, ok? Da mesma forma, vou estar esquentando a pontinha do palito e colocando o refil da caneta aqui para a gente começar com esse processo da ponta da caneta, né? Para enfiar a ponta da caneta certinho. E sempre nessa parte, observar se ficou fácil de entrar e fácil de sair, tá? Isso aqui é muito importante para que não haja erro e que o canudo, por ele ser um plástico, ele pode voltar, encolher um pouquinho. E aí, quando você finalizar a caneta, pode não entrar esse refil. Então, essa questão aqui é muito importante. Então, sempre fiquem atentos a isso, tá? Se tá saindo com facilidade. Depois desse processo, vou estar protegendo a ponta da minha caneta, tá? Usando a borracha. Eu uso a borracha, mas vocês podem usar outra coisa também, mas é importante proteger a pontinha da caneta, principalmente nessa caneta redonda, porque a parte dela aqui na frente vai mais resina, tá? É bem fininha, então corre bastante risco de entrar resina no seu refil. Então, sempre é importante proteger, tá bom? E aí, ó, aqui nessa caneta redonda também tem um encaixe nela, tá, gente? Então, sempre observe, porque em todos esses moldes da China tem um encaixe onde você coloca esse tubinho certinho. Então, quando vocês forem colocar, coloque certinho no encaixe, tá bom? Esse encaixe é importante porque ele é o lugar onde vai dar ar pra caneta, tá bom? Então, por isso que é importante sempre estar encaixado no tubinho. Depois de fazer esse processo, a gente vai estar vindo colocando as nossas flores, tá? Eu vou estar usando as flores laranjadas, essas flores secas que eu acho maravilhosas, esse tom é lindo. E o glitter laranjado também, pra gente estar fazendo essa caneta. Vou estar escolhendo aqui algumas flores, vou estar optando para as flores em formato botãozinho, tá? Que elas parecem um botão, que as flores ainda não abriu. Esses formatos são os mais indicados para a gente fazer essa técnica que eu vou estar fazendo aqui hoje. Então, eu vou pegar elas mais fechadinhas para ficar mais bonito, mas vocês podem fazer também com as folhas abertas, tá? Esse critério não é obrigatório. Aí é a hora de usarem a criatividade de vocês, mas eu vou estar fazendo neste formato com os botãozinhos porque eu acho mais bonito, tá? Então, eu peguei aqui 4 flores e eu vou estar mergulhando essas flores na minha resina antes de estar colocando no meu molde. Eu dei essa dica para vocês, né, no chaveiro de flores que a gente fez. É sempre sempre importante, gente, fazer esse processo, porque ajuda bastante a evitar as bolhas, tá? Então, toda vez que vocês forem usar flores ou qualquer outra coisa na resina, sempre mergulhem essas coisas na resina, porque isso evita. Porque quando você colocar a resina, ela já vai estar molhada de resina e não vai ter o perigo de dar bolhas, tá? Principalmente nessa técnica que a gente vai deixar as nossas flores embaixo da peça, tá? Então, não vai ter como a gente ver se vai ter alguma bolha. Então, por isso que esse processo é bem importante. Depois de mergulhar a nossa florzinha, eu vou estar
colocando a minha flor debaixo do meu palito. Esse processo, eu vou estar colocando o raminho maior, mas vocês podem colocar ele menorzinho, tá? Não tem importância. Depois eu vou estar cortando, porque eu queria que ficassem todos como se eles estivessem saindo, as flores estivessem saindo do glitter. Por isso que eu deixei o caule da flor maior, mas vocês podem estar usando o pequenininho, tá? E aí, eu vou estar colocando a minha flor usando o auxílio de uma pinça para facilitar e vou estar colocando elas para baixo do meu palito. Porque a frente da minha caneta vai ser a parte de trás, tá bom? Então, eu vou estar colocando, ó, com bastante cuidado, esse processo é bem simples, tá? Vou estar colocando elas pra baixo do palito e posicionando na onde eu quero, né? Vocês podem colocar uma embaixo, uma na lateral, e aí vai de preferência da personalização de vocês, tá? Nesse aqui eu vou estar colocando todas debaixo do palito, tá? Vocês podem ver que o caulezinho, por ele ser maior, ele tá com um pouquinho de dificuldade e acaba atrapalhando, tá? Na colocagem das flores. Mas eu vou ajeitando aqui com cuidado e vai dando tudo certo, tá? E assim eu faço isso com todas as outras flores, tá? Sempre coloco elas pra baixo do palito. Essa aqui eu cortei um pouquinho o caulezinho dela. E aí, eu vou posicionando uma de um lado, a outra de um outro. Mas esse aqui eu sempre vou colocar abaixo do palitinho, tá bom? E aí, eu vou fazendo esse processo. E aí, eu posiciono todas as minhas flores abaixo do palito e pronto, tá? Agora, eu vou vir com a minha misturinha do glitter. Vou colocar a minha resina, vou separar a minha resina, usando a metade pra colocar o glitter. A metade não, né? Porque a preferência é o transparente aqui, então, vou colocar um pouco de resina pra me colocar o glitter, que vai ser o detalhe da ponta. E aí, eu vou colocar o meu glitter aqui um tanto suficiente, tá? Quando vocês forem fazer canetas mescladas, é importante colocar, não muito, né? Mas o suficiente para que fique mais glitter do que resina, tá bom, gente? Porque às vezes você tem dificuldade porque o glitter desce todo para baixo e não fica na caneta toda, tá? Esse detalhe é porque ou tem pouco glitter ou você colocou a resina muito mole, tá? Para fazer esse mesclado, principalmente caneta com glitter, você precisa deixar a resina bem grossa, tá? Em ponto de mel mesmo, para que você coloque a resina e ela fique na onde você colocou, em todas as partes da caneta. Senão, o glitter ele vai descer tudo pro fundo da caneta e vai ficar transparente as outras partes, tá? Então, sempre é importante, quando vocês forem fazer caneta com glitter, prestar bastante atenção nesse detalhe, tá? Na minha resina transparente, eu vou estar colocando um pedacinho de folha na cor cobre, tá? Só pra dar um detalhezinho mesmo, de algumas pontinhas de folha no cobre, que eu acho que vai combinar com essa cor, só pra dar esse detalhe mesmo, tá? Depois de mexer as minhas resinas, eu vou deixar essa resina engrossar, tá? Tanto a transparente como a do glitter. Vou deixar essa resina engrossar pra gente conseguir fazer pra gente conseguir colocar na nossa caneta, tá bom? Esse processo é muito importante de deixar ela descansar em torno de uns 10 minutos, tanto para todas as bolhas saírem, principalmente da resina transparente. Se você tem dificuldade com micro bolhas, é porque você não deixa todas as bolhas subirem, tá bom? E estourarem. O certo é colocar a resina, quando você for fazer peças transparentes, o certo é colocar a resina no molde só quando não tiver mais nenhuma bolha dentro do potinho, tá? Agora, vamos esperar em torno de uns 10 minutinhos e vamos vir para colocar essa resina dentro do meu molde, tá? Ó, gente, esperei, vocês podem ver que tá bem grossa a resina já, tá? E aí, eu vou começar a depositar essa resina na parte da frente, tá? Que é a ponta da minha caneta, que eu quero ela com glitter, tá? Nessa hora, vocês observem se as flores estão todas no lugar, tá? E vai colocando da pontinha, vai colocando primeiro na pontinha, tá bom?
e vai colocando a pouca quantidade. Primeiro eu coloquei numa pouca quantidade e agora eu vou vir com o palito para me ajudar nesse processo, porque essa caneta, ela é bem pontuda, tá? Então, vocês têm que fazer esse processo, principalmente nessa caneta redonda, para que a resina, ela vá mesmo, principalmente o glitter, né, que tem uma certa dificuldade, principalmente com a resina já grossa, de entrar, porque essa parte aí, ela já vai estar ocupada pelo palito. Então, se a gente não fazer esse processo, a resina, ela não vai entrar, e aí a ponta da sua caneta vai ficar só o palito mesmo, sem resina e sem glitter. Então, esse processo aí é bem importante fazer ele tanto na parte da frente como na parte de trás e depositando a resina com bastante cuidado, tá? Até mesmo para evitar as bolhas, tá? Então, vai fazendo esse processo com bastante cuidado e esse processo é muito importante, tá bom? Depois de fazer esse processo, eu vou começar eu vou colocar as minhas folhas novamente, as minhas flores, né, lá pra baixo, né, do meu palito, porque como eu mexi o molde, elas saíram, e aí eu vou colocar elas bem pra baixo do meu palito, e vocês podem observar que o glitter, ele já se moveu, e ele tá se movendo, né, lá pra perto das flores, tá vendo? Então, por isso que é importante colocar uma pequena quantidade e começar pela ponta, porque se a gente já começar por perto das flores, esse glitter meu, ele vai entrar na frente das minhas flores, e não é isso que eu quero, tá? Eu quero que a parte das flores fiquem todas transparentes, tá? Então, esse processo de começar pela ponta ajuda. E agora, eu venho aqui colocando um pouquinho mais de glitter, depositando na pontinha da minha caneta, como eu falei pra vocês, sempre pela ponta, tá? E vou começar com a minha resina transparente. Aí, a resina transparente, já posso começar ela já pela parte das flores e indo pro final. Porque eu não quero que esse glitter invada a parte das minhas flores, tá? E aí, eu vou colocando com bastante cuidado pra evitar as bolhas, tá? Esse processo aqui só façam quando a resina já estiver completamente transparente, sem nenhuma bolinha. Porque se tiver uma bolinha e ela for pro fundo, gente, é muito difícil dela subir. Então, tomem bastante cuidado nessa questão. Para evitar as microbolhas, só despejem a resina transparente quando não tiver mais nenhuma bolha. E aí, eu vou depositando a minha resina com bastante cuidado, principalmente nessa peça, tá, gente? Com bastante calma, vai colocando um pouquinho no transparente, um pouquinho no glitter, pra ficar tudo certinho e pra que o glitter não invada a parte transparente, tá? E vou colocando aqui, ó, com bastante cuidado as minhas flores, as minhas folhas de ouro, né? Porque eu não quero que fiquem em excesso e muito menos que elas vá pra frente das minhas flores. Eu quero que fique apenas alguns detalhes, algumas florzinhas, algumas folhinhas de ouro nas laterais e no fundo, só pra dar um detalhe, tá? Então, eu vou depositando aqui. Vocês podem ver que a resina, ela já, com glitter, ela já não está mais invadindo a minha parte transparente, né? Então, esse aqui já é o ideal. E agora, eu vou limpar as minhas laterais, tá? E vou esperar a minha resina, ela secar. Eu não vou estar ultrapassando o meu molde, tá? E vou deixar ela assim. E a gente vai esperar ela endurecer. E aí, a gente vai vir com o desmolde dessa peça e mostrar o resultado de como ficou. Agora, vamos vir com o desmolde. Gente, confesso que eu estou muito curiosa. A resina, ela é surpreendente, né? Então, toda peça é uma peça única e uma fica diferente da outra. Mas vamos lá. Esse molde, gente, vocês têm que tomar bastante cuidado, tá? Com ele, pra vocês não danificarem ele e rasgar, tá? Porque ele é um pouquinho difícil pra desmoldar, então sempre desmoldem com bastante cuidado. Gente, e olha que coisa mais linda! Eu me apaixonei por essa caneta, gente, ficou muito bonita. Eu gostei bastante do resultado. Esse glitter laranjado é lindo, maravilhoso. Ficou só um detalhezinho aqui nessa parte, gente, por causa que o molde, eu não vi, mas o molde ele tava com uma sujeirinha, tá? Por isso que é importante a gente sempre verificar a limpeza dos moldes, tá? Antes de colocar a resina. Então, ele ficou um pouquinho borrado, mas não tem problema, não danificou a peça. E agora, ó, vamos tirar a minha borrachinha protetora. Ó, vocês podem reparar que a pontinha dela é bem
fininha, tá vendo? Então, se não colocar o glitter, não vai. Nessa parte de trás, vocês tanto podem lixar e fazer um domine, tá? Na parte de trás da caneta, vocês podem estar lixando e fazendo um domine, tá? Pra não ficar essa parte aí. Ou fazendo só o domine mesmo também, que resolve essa questão, tá? Vou estar tirando as rebarbinhas aqui dessa parte. E às vezes eu só faço esse processo. Às vezes, quando fica muito fundo a caneta, ou fica com um formato que eu não goste, eu sempre faço o domine, ou lixo e faço o domine, tá? Pra ficar bem retinho. Mas vocês podem simplesmente fazerem o domine, ou então passar um pouquinho, quando vocês forem fazer essa caneta, passar um pouquinho de resina no molde, tá? Que também vai ficar com o efeito de domine. Gente, eu amei essa caneta, eu achei que ficou muito bonita. Vocês podem reparar que não deu bolha. Os detalhezinhos que ficaram, ó, como esse aqui, foi porque ficou resíduos dentro do molde de outra caneta que eu tinha feito. E eu não verifiquei na hora de colocar a resina, pra mim já tava tudo limpo. Mas eu amei. Olha o detalhe dessas flores, sem nenhuma bolha, gente. Ficou maravilhoso o resultado. E olha que lindo que ficou essa peça. Ficou realmente maravilhosa. Fiz aqui alguns pingentes, né? Tanto pra gente fazer a tampinha da nossa caneta, como o pingente dela, tá? E aí, eu vou estar finalizando essa caneta e vou estar mostrando pra vocês o resultado. Gente, eu amei o resultado dessa caneta. Eu achei que ficou muito bonito. Olha os detalhes das folhas de cobre. Ficou muito maravilhoso. Eu nunca tinha feito a caneta nesse glitter laranjado. Eu achei que ficou um arraso. As flores também ficou tudo do jeitinho que eu queria. Os detalhes dos raminhos. Ficou perfeita. Eu achei maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí. Tenho certeza que vai ter vendas dessa caneta, porque realmente é maravilhosa, né? Coloquei a tampinha, o pingente com a correntinha, que eu acho que dá um charme na caneta. E olha esses detalhes. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.